Pega a tua Bíblia, se você trouxe. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 64. E o versículo de número 4. Isaías 64, o versículo de número 4. Vamos ler este versículo, até porque é um culto de ação de graça, de agradecimento a Deus. E nós estamos certamente junto com os proprietários desse recinto, agradecendo a Deus por todos os benefícios. Se isso é verdade, diga amém. Amém. Que bom, nós estamos agradecidos a Deus, junto com esta família que está expressando a Deus, acima de tudo, a sua gratidão. E se existe algo que o Senhor se agrada, entre muitas coisas, é a gratidão. O agradecimento é uma virtude que o ser humano precisa ter. Nós somos agradecidos. O salmista, ele disse: nós agradecemos ao Senhor por todos os seus benefícios. Aleluia. Graças a Deus pela grande oportunidade que nós temos de estar aqui nesta noite, agradecendo a Deus. Quantas pessoas que não têm essa oportunidade, quantas pessoas que perderam esta oportunidade. E eu e você estamos aqui dizendo: Senhor, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer problema, dificuldade, enfim, acima de tudo, nós estamos agradecendo ao Senhor pela sua infinita e grande misericórdia. Se você concorda comigo, dá glória a Deus. Que bom, aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos, o carinho, a receptividade, que sempre somos alcançados aqui em Quatro Marcos, Pela vida do pastor Pinheiro, a família, a igreja, enfim, todos vocês sempre nos recebem de uma maneira tão singela. Deus abençoe vocês todos, no nome de Jesus. Diz assim o versículo de número 4, do capítulo 64 de Isaías, é muito conhecido. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Que trabalhe para aquele que nele espera. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Toma teu assento onde você está. Eu quero trazer uma palavra bem objetiva aqui nesta noite, até porque é um culto de ação de graça, junto com evangelismo, porque quando nós saímos fora do templo, vamos para o ar livre, ele não deixa de ser um culto evangelístico, não é mesmo? Meus queridos, esse texto, preste atenção, olhe para cá para você entender essa mensagem. Isaías, ele foi um profeta, um estadista. Isaías, ele foi um dos profetas maiores no Antigo Testamento. Não maior na sua estatura, mas maior na sua proporção de profecias, de letras escritas. Isaías, ele é considerado pela teologia contemporânea um dos profetas evangélicos, pois foi o que mais profetizou a respeito da vida e da vinda de Jesus Cristo. Isaías, ele é considerado um profeta messiânico, pois ele profetizou o nascimento de Cristo, a sua vida terrena, a sua morte vicária, a sua ressurreição, a sua exaltação entre os querubins,
enfim, a sua morada eterna, que é os céus e o seu trono eterno. Isaías, ele foi muito bem na sua expressão profética, e ele não omitiu nenhuma vírgula daquilo que Deus havia lhe dito. Tudo que o Senhor disse, tudo que o Senhor revelou, ele profetizou na sua plenitude. Preste atenção nisso. Este livro de 66 capítulos, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é de palavras duras, é de palavras de exortação, é de palavras de juízo, é de palavra aonde Deus vai falando, tocando nas feridas, aonde deveria ser tocado, aonde deveria ser falado. O Senhor levanta o profeta, e o profeta, meu irmão, quando é profeta de Deus, ele fala a verdade. O profeta de Deus não omite aquilo que Deus manda falar. É claro que existe uma diferença do profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento. O profeta do Antigo Testamento recebia revelações de Deus, e o povo assim o ouvia. Muitos assim acreditavam e muitos o criticavam. O profeta do Novo Testamento é aquele profeta não com dons espirituais, não, pois a partir da cruz de Cristo, a partir do sacrifício de Jesus, o Senhor, ele implantou o seu reino de graça, ou a dispensação da graça. Agora, os profetas duraram até João Batista. De lá para cá, meus irmãos, de lá para cá, do Calvário para cá, existem dons espirituais, aonde Deus pode usar pessoas de independente raça, contanto que esteja na sua presença. O Senhor levanta, e assim para edificação da sua igreja. Porém, qual é o verdadeiro profeta do Novo Testamento? Eu vou lhe dizer, sabe quem é? Não é aquele que entrega revelações e profecias, não, irmão. O verdadeiro profeta do Novo Testamento é aquele que prega o evangelho de Cristo com autoridade. É aquele que prega a verdade como ela deve ser pregada. Qual é a verdade? Arrependei-vos e crede no evangelho de Jesus. O verdadeiro profeta do Novo Testamento é aquele que profetiza a palavra e fala e ensina a verdade, conforme a Bíblia do Novo Testamento nos ensina. Meus irmãos, por que eu estou dando essa introdução? Porque Isaías era profeta. Porém, no capítulo de número 64, Isaías, que era um profeta e não era poeta, ele coloca no seu capítulo, ele separa uma parte da sua palavra profética, e ele começa a fazer uma poesia. Escute isso. Isaías, no capítulo 64, Isaías se torna um salmista, um poeta, e ele começa, através dessas poesias, de forma de cântico, ele começa a adorar a Deus, a louvar a Deus e agradecer a Deus. Essa qualidade que Isaías, ele expressou, Deus fez questão, pelo seu Espírito Santo, a deixar essa palavra canonizada. Tanto é que ficou nas Escrituras Sagradas. Isaías 64 não é profecia, não é palavra assim de exortação, não, irmão. É uma palavra de adoração e de agradecimento a Deus em forma poética. Aleluia. E Isaías, ele começa a dizer: Deus é o Todo-Poderoso. A terra ouve a sua palavra. A terra se fende diante da sua expressão. A terra
se curva diante da sua presença. Isaías começa em forma de cântico, adorar a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus. E entre as suas palavras, ele começa a dizer assim: porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com os ouvidos se percebeu Deus, não é dois, não é três, é um Deus, além do nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Essa forma de cântico, Isaías estava cantando, estava louvando, adorando e dizendo assim: Deus é grande, Deus é tremendo, Deus é louvado, Deus é adorado. Para aqueles que nele esperam, Deus trabalha diferente. Ei, irmãos, eu sei que eu e você, nós temos motivos sobejos, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque nós não somos como antigamente. Nós somos e temos uma virtude que só vem de Deus, que só vem do Senhor. Qual é essa virtude? A virtude de esperar, a virtude de ter paciência. Ei, tu lembra quando não conhecia Deus? Você lembra quando não conhecia Cristo? Tudo era atropelado, tinha que ser tudo rápido, tinha que ser tudo da tua maneira. Mas quando você conheceu Jesus, a tua história mudou, a tua vida mudou, os teus pensamentos mudaram. Aquilo que deveria ser tudo atropelado, Deus disse: não, os meus caminhos são perfeitos, a minha palavra é perfeita. Espera no Senhor, confia nele, e ele tudo fará no tempo certo e na hora certa. Quando Isaías ele canta dessa forma, e a teologia, os teólogos, eles se espelham em Isaías, e muitos ficam impressionados da forma desse homem falar, pois era um profeta, mas ele diz: Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso. Não tem dois, tu és um, Senhor. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Senhor, tu és tremendo, porque não existe outro desde a antiguidade. E ele começa a dizer assim, nem com os ouvidos se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu. Entenda isso. Entende ou entenda as entrelinhas do versículo. O que o profeta disse cantando, salmodiando, agradecendo? Sabe o que ele disse? Nem com os ouvidos se ouviu e nem com os ouvidos se percebeu. Preste atenção nisso. Há uma diferença entre ouvir e entre perceber. Há uma diferença entre perceber e entre ouvir. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que ouvem, mas não percebem. Tem muitas pessoas que só escutam, mas não têm na sua como prioridade de obedecer a sua palavra. Não adianta somente ser ouvinte, não adianta somente achar bonito, não adianta somente ouvir em um lado e do outro lado sair. Não, quando ele canta e louva e agradece, ele diz: olha, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. Ei, precisa perceber que o nosso Deus é eterno, que o nosso Deus faz milagre, que o nosso Deus ele cura, que o nosso Deus ele fala, que o nosso Deus ele restaura, que o nosso Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E sabe o que eu vejo nesse texto? Sabe o que eu observo na forma que Isaías cantou? Sabe o que eu observo? Pelo menos duas colocações importantes na vida do ser humano que espera no Senhor. Se eu fosse perguntar nesta noite a todos que estão presentes, eu com certeza eu ouviria: pastor Sandro, a minha vida, depois que
que eu esperei no Senhor e confiei, o milagre chegou mais rápido. Se eu perguntasse aos proprietários dessa residência, que estão glorificando a Deus e agradecendo a Deus pelos seus benefícios, eles diriam: pastor Sandro, meus irmãos, nós somos agradecidos a Deus, estamos efetuando esse culto de louvor a Deus e agradecimento, porque esperamos o Senhor, e o milagre chegou na minha casa. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que eu vejo nesse versículo, irmãos? Sabe o que eu percebo nesse versículo? 2 fundamentos e 2 raízes, que elas pertencem para aqueles que esperam no Senhor. Pelo menos duas colocações. Escute a primeira raiz, primeira colocação para aqueles que esperam no Senhor. Escute essa: Deus muda o curso de uma história só para te ver feliz. Opa, você entendeu? Você compreendeu? Que maravilha! Eu vou dizer de novo, parece que tem mais alguém que não entendeu. Na minha segunda colocação, eu quero ver se você entenda. Primeiro fundamento, primeira raiz para aqueles que esperam no Senhor acontece. Deus muda o curso de uma história só para te ver feliz. Se eu falasse a terceira vez ia ser 100%. Mas tudo bem, olhe para cá. Como assim, pastor? Deus muda o curso de uma história. Irmão, e eu creio nisso. Eu acredito nisso. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós falamos, pregamos e ministramos, Ele não é um Deus de papel. Ele não é um Deus de concreto. Ele não é um Deus que está pendurado. O nosso Deus, Ele está vivo e vivo. Aleluia. O nosso Deus, Ele trabalha, Ele age, Ele efetua, Ele vai para cima. Aleluia. Para aqueles que esperam somente nele. Há uma diferença. Há uma diferença entre aquele que espera de verdade e que aqueles que somente dizem que esperam, mas na verdade não têm paciência. Há uma diferença naqueles que acreditam fielmente no milagre de Deus e aqueles que só falam de língua. Você percebe? Você pode perceber. Não adianta bater no peito que diz que é religioso, religiosa. Não adianta. Nós temos que vivenciar diariamente que o nosso Deus está vivo e Ele faz milagres acontecer. E quando eu vejo isso, para aqueles que esperam no Senhor, Deus muda o curso de uma história. Eu creio. Deus muda um bairro. Deus muda uma cidade. Deus muda um estado. Deus muda um país. Pastor, isso é demais. Isso é coisinha de pregador que fala para emocionar. Isso é fato que os pregadores estão usando, jargão que os pregadores usam para tentar nos emocionar. Não, meu irmão, não é coisa de pregador, meu irmão. Isso é coisa de Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo, complete o versículo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você lembra quando Deus ia destruir a cidade de Sodoma? Abraão, ele ora, ele diz: Senhor, se tiver 50, Deus disse, eu poupo. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Abraão estava fazendo o quê? Orando, intercedendo, esperando
no Deus da sua salvação. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, Deus muda o curso de uma história, de uma cidade, projetos humanos, colocação humana. Deus muda a maldição em bênção. Deus muda a miséria em prosperidade. Que pena que você não deu glória a Deus por isso. Deus muda o perdido e traz para a salvação. Você lembra quando o povo de Deus estava em apuros? Josué orando, Deus, durante o dia nós prevalecemos na guerra, mas durante a noite os inimigos prevalecem. E quando Josué percebeu isso, irmãos, que durante o dia o povo de Deus era mais ágil, era mais forte, chegava a noite e os inimigos prevaleciam. O que Josué fez? Ele buscou ao Senhor e ele disse: Deus, segura o sol no meio. Aleluia. Oh, glória a Deus. Josué orou, irmão. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo de número 9, que o sol parou. O sol se deteve no meio do céu e por 36 horas não houve noite, não escureceu, e o povo de Deus venceu a batalha contra os seus inimigos. É claro que a Bíblia diz que o sol parou, mas nós sabemos que foi a terra que parou. O eixo parou e o sol parou no meio do céu, ou seja, ficou no meio. E por 36 horas, por 36 horas, normalmente a cada 12 horas escurece. Por 36 horas, Deus colocou a mão aonde? No eixo da terra. Não foi só num bairro, não foi só numa cidade, não foi só no estado, meu irmão. Não foi só no país, foi na terra, no globo terráqueo. Ei, meu irmão, que Deus é esse? Que Deus é esse que eu e você servimos? Que Deus é esse que nós adoramos? Que Deus é esse que mexe aonde o ser humano não pode mexer e faz um milagre por causa de uma oração? O pragmatismo hoje tem segurado muitas pessoas no marasmo. Pastor, eu não entendi. Pessoas que não oram com convicção, aquela mesmice, aquela oração ensaiada. Já viu isso? Aquela oração que parece uma engrenagem, não é uma conversa. E Deus não quer vãs repetições. Pastor, que quer dizer assim, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, é repetição. Não, meu irmão, isso aí não é repetição, isso é glória a Deus, é louvor ao Senhor. Eu estou falando de oração. Eu estou dizendo de pessoas que quando dobra o seu joelho, ou quando sentam, fica de pé, conversa com Deus e tem liberdade de conversar com Todo-Poderoso através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Senhor abriu os céus para nós. O sangue de Jesus nos colocou no lugar santo dos santos e nós temos a liberdade de conversar com Deus. Tu já falou com Deus hoje? Tu já conversou com o Senhor hoje? Se você tem essa comunhão com Deus, adore ao Senhor, glorifique a Ele, exalte a Ele nesta oportunidade. Desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus, além do nosso Deus, que trabalha para aquele, para aquela que nele espera. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, olhe para cá. Não conheço a tua história e nem pretendo conhecer. Não sei quem tu és, não sei de que família tu vens,
Mas eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que o Deus que eu estou ministrando, que o Cristo que eu estou falando, Ele ainda faz milagres. Eu creio que é uma oportunidade singular que Deus está proporcionando a esta cidade de Quatro Marcos mais uma vez, mais uma noite. Deus quer fazer um milagre dentro da tua casa, meu amigo. Escute. Deus muda o curso de uma história só para te ver feliz. Você já percebeu, meu irmão? O próprio Jó disse, ó, que na presença de Deus, até a tristeza tem que saltar de alegria. Você já viu a tristeza se alegrar, minha irmã? Você já viu a tristeza se alegrar, meu irmão? Pois bem, na presença de Deus, os tristes sorriem. E você perdeu de dar um sorriso Colgate aí. Sorria. Eu confesso que tem gente que está me assustando com a cara, meu irmão. Verdade. É que você não está aqui na frente assim, olhando para todo mundo, né? Se tu tivesse aqui, você ia dizer, pastor, tá um negócio, tem para alguns aí que o negócio está fechado. Sorria. Pastor, tu não conhece a minha vida. Tu não sabe o que eu estou passando. Eu estou amarga. E eu estou amargo. Eita, meu Deus, que luta, meu irmão. A Bíblia diz assim, ó, que um coração alegre aformoseia o rosto. Então tu imagina que luta que está lá, né? Tu imagina que problema que está lá. Pois bem, o Senhor quer mudar a tua história. A igreja de Jesus, quando eu falo igreja, eu não estou falando placa de igreja, de denominação. Quando eu falo igreja, eu falo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, meu irmão, minha irmã, pode estar tudo quebrando, meu irmão. Pode 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Prova, deserto, luta, intempéries de vida, problema, não pode abalar a tua vida com Deus. Por que que essa família hoje está aqui agradecendo a Deus? Pediu um culto. Pastor, igreja, vamos lá em casa. Vamos fazer um culto de ação de graça lá no terreno da minha casa, porque eu quero agradecer a meu. Por quê, meu irmão? Porque Deus muda a história. Deus muda curso de história por causa de uma oração. Eu quero lhe convidar nesta noite, nessas rápidas palavras. Eu quero ser bem objetivo. Só falta mais um ponto e nós já vamos orar. Mas eu quero que você, né, seja lá quem for você, seja lá quem for a tua história, eu quero que você ore a Deus. Eu quero que você busque a Deus. Por quê? Porque até aqui você esperou. E se você esperou, Deus pode fazer um milagre. Segundo, irmão, primeiro ponto. Deus muda o curso de uma história só para te ver feliz. Segundo ponto, para aqueles que nele esperam. Segundo, escute, o meu Deus, o nosso Deus, faz o que parece loucura para que a vitória chegue nas tuas mãos. Deus faz o que parece loucura aos olhos humanos para que a bênção chegue na tua casa. A Bíblia está recheada disso, irmão. A Bíblia está recheada de passagens que Deus, aos olhos humanos, é loucura, meu irmão. É loucura. O ser humano, na sua humanidade, no seu pensamento terreno, ele diz, isso é loucura. Isso não pode, isso não existe.
mas no pensamento humano, mas no sentimento espiritual. Você olha a grandeza de Deus e você diz: para Deus fazer um milagre não é nada, basta somente uma palavra. Deus faz o que parece loucura só para que a vitória chegue na tua casa. Quando Deus formou, criou o ser humano, irmão, a Bíblia diz que o Senhor criou e colocou o homem no jardim do Éden. Sim ou não? Sim. E fez o homem perfeito. Mas veio o pecado e desfigurou o ser humano. Gênesis capítulo 1 e 26. Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa. Mas depois da queda, depois do pecado, o ser humano se desfigurou. O pecado entrou na humanidade. E quando o pecado entrou na humanidade, o homem já não era mais imagem de Deus, semelhança de Deus. Porque ele pecou pelo seu livre arbítrio. Ninguém pressionou o ser humano a pecar. Ele pecou pela sua própria vontade. Mas existe uma jurisprudência de Deus. Escute que eu já vou terminar. Existe uma jurisdição de Deus. Existem leis morais de Deus que nem Deus pode passar por cima da sua palavra. E quando o ser humano pecou, automaticamente ele se apartou de Deus. Porque o nosso Deus, ele é 3 vezes santo. Deus não compactua com o pecado. O ser humano pecou, se tornou escravo do pecado, escravo de Satanás. E pela raça humana, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E desde Adão até o Calvário, não teve ser humano algum que nasceu de mulher que poderia entrar na jurisprudência de Deus, nas leis morais de Deus, e falar assim: ó, pela minha vida, pelo meu sangue, eu estou pagando pela humanidade que pecou. Não, meu irmão. Porque da semente de Adão, todos, sem exceção, estão debaixo do pecado. Todos. Ou seja, da semente de Adão, ninguém tinha a audácia, a ousadia de chegar diante do Santo dos Santos e reclamar que essa humanidade poderia ser salva. Porém, irmãos, pela jurisprudência de Deus, tinha que ser da própria humanidade alguém que deveria resgatar novamente os seres humanos. Mas como, se todos pecaram? Aí entra o plano da salvação de Deus. Aí entra aquilo que as pessoas não entendem. Por que que Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, primogênito, deixou a sua glória, o seu esplendor, e veio nessa terra? Isso é loucura. Morrer de graça. Morrer sem ter algo em troca. Morrer simplesmente por amor de uma raça que o abandonou. De uma humanidade que o criticou. De homem ou de homens que zombaram de Deus, profanaram Deus. Meu irmão, quando o homem pecou no jardim, Deus poderia, sabe fazer o quê? Pelo seu poder. E ele tinha todos o direito de fazer, sabe o quê? Arrebentar com essa terra de novo. Acabar com o ser humano e fazer tudo de novo. Mas Deus não fez isso, irmão. Pela sua palavra e pela sua jurisprudência. Sabe o que aconteceu? Passou-se milhares de anos. Levantou-se Moisés, Abraão, Moisés. Foi se levantando homens, profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E foi levantando, meu irmão. Mas Isaías, o profeta que nós estamos ministrando aqui nesta noite, ele levanta-se em uma palavra profética
E ele diz assim: um menino nasceu, e um filho que nos deu, e o principado está sobre ele, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem seria esse menino? É claro que, vindo a plenitude dos tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, lá em Belém, em uma mulher chamada Maria, o anjo do Senhor aparece a ela, e o anjo diz assim, ó: agraciada és tu, ó Maria, entre as mulheres, bendita és tu, porque do teu ventre sairá o Salvador do mundo. Olha o plano da salvação de Deus. Tinha que nascer de mulher, mas a semente não podia ser do homem. A semente tinha que ser de Deus. Plano de salvação. 9 meses depois, Maria dá à luz, ainda virgem, pois ela é concebida, e nasce um menino que vem da semente do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor disse: coloque o seu nome de Jesus, que significa Salvador. Aleluia. Nasceu Jesus, e nos seus 33 anos aproximadamente sobre esta terra, ele cumpriu literalmente a missão que ele fora enviada. E com seus 33 anos ele vai ao Calvário, e como homem, nascido de mulher, 100% homem, mas ele era 100% Deus. E quando ele dá o brado na cruz do Calvário, em uma sexta-feira, às 3h da tarde, ele grita: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Loucura, irmão. Morrer, sofrer, e a pior dor de Jesus, você que está me ouvindo, escute. A pior dor de Cristo não foi os pregos das suas mãos, pastor Pinheiro. Não foi a lança que os transpassou. Não. A pior dor de Cristo é quando ele dá o brado na cruz. Fisicamente ele morre. E o apóstolo Pedro diz no capítulo 3, na sua primeira carta, e o versículo 18 e 19, que pelo seu sacrifício ele nos vivificou e desceu às partes mais baixas da terra. Ou seja, e pregou aos espíritos em prisão. Sabe qual foi a pior dor de Jesus, irmão? Não é morrer fisicamente, as dores que ele suportou, mas sim a sua alma. Porque Jesus, ele foi para o inferno. Pastor, que heresia é essa? Não, meu irmão, não é heresia. A Bíblia diz que Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra. Onde? Ao Hades, lugar de tormento. Jesus desceu ao inferno, pregou aos espíritos em prisão, que segundo a teologia ensina que era o povo antediluviano. Escute, quando desceu às partes mais baixas da terra, ficou 3 dias. Sabe o que aconteceu, meu irmão? O inferno, a morte, Satanás não teve como segurar Jesus no inferno. Sabe por quê? Porque Jesus era a semente de Deus e não semente do homem. Jesus era 100% perdoado, mas não dos seus pecados, mas dos nossos pecados. Isaías 53 diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o Senhor foi ao inferno por causa de mim e de você. Que pena que você não deu glória a Deus por isso.
Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que o Senhor ressuscitou. E quando o Senhor ressuscitou, diz a Bíblia, pelo seu sacrifício, pela sua inocência, pois Jesus nunca pecou, ele foi para lá por causa da humanidade, pela sua missão, ele foi para lá, pagou o preço para salvar todos, independente do problema, independente da etnia, da raça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Glória. Quando o Senhor ressuscita, olhe para cá, terceiro dia, Jesus ressurge dentre os mortos e traz consigo, diz a Bíblia, a chave do inferno e da morte. Mais ainda, o paraíso, ou seja, o seio de Abraão, que antes era embaixo. Lembra da parábola do rico e do Lázaro, que separavam um abismo do lugar de tormento para o paraíso, que era o seio de Abraão? Pois bem, no terceiro dia, quando Jesus vence pelo seu sacrifício, pelo seu sangue inocente, ele, na jurisdição de Deus, a jurisprudência, Satanás tocou no homem inocente, ele foi sentenciado. Satanás, o primeiro homicida, ele recebe a sentença de Deus: lago de fogo e enxofre eternamente. E Jesus ressuscita. Ou seja, antes que o pecado tinha dominado o ser humano e o mundo estava no maligno, condenado à morte e ao inferno, Jesus disse: não, pelo meu sangue eu estou comprando novamente todos aqueles que crêem no meu sacrifício. Eu estou comprando novamente. O inferno não tem mais poder sobre vós. A morte não tem mais poder sobre vós. E outro paraíso que é ali embaixo, agora eu estou transportando o paraíso para cima, debaixo do trono de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Para cá, Deus faz o que parece loucura aos olhos humanos, só para te ver abençoado, para que a vitória chegue na tua casa. Se você acredita nisso, fica de pé onde você está, fica em pé. Nós vamos orar nesta noite, nós vamos lhe abençoar nesta noite. Eu sei que o espaço aqui à frente, como nós temos de costume de chamar as pessoas à frente, nós não podemos, ou pelo menos não vou fazer isso aqui nesta noite, devido ao espaço. Porém, eu quero lhe abençoar aonde você está, meu irmão. Aonde você está, minha irmã. Não somente abençoar, mas nós vamos agradecer a Deus por esta noite linda. Aleluia. Deus vai mexer nesta cidade diferente a partir desta noite, por causa da tua oração. Aleluia. Deus vai abençoar o vizinho da direita, da esquerda, de frente, da retaguarda, por causa da tua oração. Deus vai tocar em famílias dessa cidade por causa da tua oração. Deus vai abençoar as autoridades dessa cidade por causa da tua oração. Aleluia. Deus vai salvar almas, trazer os desviados por causa da tua oração. Se você crê nisso, adore a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar nesta noite, eu quero lhe abençoar. É claro que antes de nós orarmos a Deus, é claro que eu preciso fazer aqui um convite. Eu preciso nesta noite efetuar aqui um convite, porque senão não estaria completo esse culto de ação de graça. Qual é o convite? Se Deus falou ao teu coração, se Deus nesta noite tocou, se o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, do juízo e da justiça,
Se o Espírito de Deus tocou na tua alma, e você deseja hoje, em meio a estas pessoas que estão cultuando a Deus, agradecendo a Deus, se tem nesta noite uma moça, um moço, um senhor, uma senhora, que deseja reconhecer, entregar a sua alma a Cristo Jesus, se converter, voltar aos caminhos de Cristo, se tem nesta noite uma pessoa, eu gostaria de orar por você, eu gostaria de lhe abençoar nesta noite, eu gostaria de interceder pela tua vida. Alguém nesta noite que deseja entregar-se a Cristo, já está vindo a primeira pessoa, já está vindo a primeira pessoa, está onde está a segunda pessoa, aonde está, já está vindo a segunda pessoa, já está, se vocês sabem, se vocês me, já está, ok, aonde está a segunda pessoa, que quer voltar para os caminhos de Cristo, quem sabe você parou na caminhada, abandonou os caminhos de Jesus, parou na fé, o Senhor quer te restaurar nesta noite, aonde está a segunda vida para Jesus, a segunda pessoa, a Bíblia diz que uma alma, a Bíblia diz que esta alma, ela é preciosa aos olhos de Deus, aleluia, glória a Deus, foi o Senhor que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Tem a segunda pessoa, tem a segunda vida nesta noite que deseja, a primeira já está aqui, eu acredito que está voltando, eu acredito que está reconciliando, né? Eu acredito, é isso, nunca foi, está se entregando a Jesus, que bênção, maior milagre, e eu fico pasmo, com pessoas que não se alegram com esse milagre. Sinceramente, eu estou preocupado, pastor Pinheiro, com os nossos dias de hoje. A prioridade da igreja é isso aqui que está acontecendo aqui nesta noite. É a prioridade, o maior milagre é a salvação da alma. Aleluia, Jesus. Aleluia. Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome, filho? Aleluia. Lucimara, é isso? Lucimar. Aqui está a irmã Lucimar. Glória a Deus. Aleluia. Ela está entregando a sua alma, seu coração, não para a Assembleia de Deus. Não, meu irmão. Ela está entregando a sua vida, não à comunidade. Ela está entregando a sua alma ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor vai perdoar todos os seus pecados. E vai escrever o nome dela no livro da vida. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Que benção. Que benção. Nós vamos orar. Porém, já que a nossa querida irmã Lucimar veio aqui à frente, há um espaço aqui, então eu quero convidar você que deseja vir à frente e receber uma oração, já que está aqui a irmã Lucimar, que vai receber uma oração, se você deseja receber uma oração e dizer assim: Senhor, até hoje eu esperei no Senhor. Pois bem, Deus pode virar a tua história e o teu cativeiro e escrever uma nova página de vitória. Vem na frente, vem aqui na frente, nós vamos orar a Deus. Pegue lá, pastor, pegue lá. Isso, traga aqui à frente. Isso, maravilha. Vem à frente, dá mais um passinho mais à frente, meus irmãos. Isso. Se você deseja vir à frente, agradecer a Deus
e dizer: Senhor, em meio à gratidão, Senhor, eu estou crendo que Tu vais agir na minha história. Se você deseja vir, vem aqui, nós vamos orar nessa oração, nós vamos orar. Isso, há pessoas vindas ainda aqui. Vem à frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar nesse instante. Eu estou esperando, isso está ainda chegando. Em forma de gratidão, Deus muda o curso de uma história. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus que muda. Deus muda o curso de uma história por causa da tua oração. Então ore a Deus. Deus faz o que parece loucura para que a vitória chegue na tua casa. Aleluia. Glória a Deus, eu quero orar com você. Aonde você está, ore a Deus comigo. Ore a Deus comigo, ore. Abre a tua boca e adore ao Senhor nesta noite. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da irmã Lucimar, Senhor, que tomou esta decisão, a maior decisão que um ser humano possa tomar na história, que é, Senhor, reconhecer que Tu és o Cristo bendito. Senhor, perdoa, Senhor, os seus pecados. Escreve o nome dela no Teu livro, Senhor. Lava pelo Teu sangue e faz a irmã Lucimar uma bênção nas Tuas mãos. Sim, um instrumento na Tua obra. Abençoa ela.